Caros alunos, essa é mais uma aula virtual dedicada a duas questões. Por que ler os clássicos e uma apresentação da tema da aula dessa semana, que é a chegada dos estrangeiros, dos sociólogos, antropólogos e linguistas estrangeiros à Bahia nos anos 40, porque afeta muitas coisas. Com relação à primeira questão, eu estou ciente que não há identidade de ponto de vista em torno daquilo que seriam os clássicos. O que é clássico para mim pode não ser clássico para outro, mas há uma série de convenções nas ciências sociais em torno daqueles que seriam os textos e, evidentemente, os autores clássicos. Por exemplo, sociologia, antropologia, ciência política, todo mundo acha que, de toda forma, os alunos e os professores têm que ter uma base de conhecimento a respeito de autores justamente clássicos, como Marx, Weber e Durkheim, autores que viviam entre 1840 e 1930, digamos assim. É evidente que o conhecimento não se esgota a esses autores clássicos. Evidentemente que o conhecimento ocidental é uma parte do conhecimento. Agora, conhecer os clássicos é base para tantas coisas. Tem sido tradicionalmente base para ideias conformistas e para continuar a dizer aquilo que sempre se fez e se pensava. Mas eu acho que uma postura anticolonial, pós-colonial, hoje fala de decolonial, pelo menos aqui na América Latina, no Brasil e na Bahia, que é necessária, significa certamente, como tanto o Juscelio como eu temos tentado fazer, a devida atenção para autores negros. Essa versão do pensamento antropológico clássico, dessa disciplina, tentou dar mais luz, iluminar autores negros. Há de convir que não tem sido fácil e, obviamente, esse esforço pode ser aumentado, deve ser aumentado. Isso fica muito mais fácil chegando aos anos 60, 70, quando a densidade intelectual do Brasil muda, o percentual de negro nas universidades começa a ser conspícuo, minoritário, mas visível, e aí já não há mais escusas para ignorá-los. Assim como hoje não há mais escusa para ignorar pensadores de origem indígena, que são um número já considerável. Agora, nossa disciplina está associada ao período, digamos assim, que antecede a Segunda Guerra Mundial e vai até os anos 50, no máximo. Uma segunda complicação é que nós não podemos ler somente aquilo que nos dá prazer. Eu estou ciente que muitos de vocês, alunos, os negros, as mulheres, se sentiram destratados, maltratados, e ler autores como Oliveira Viana, por exemplo, ou outros, pela forma através da qual ele descreve no corpo da mulher, a inteligência, o menos dos negros e dos indígenas. Mas a diferença entre as ciências sociais e a literatura é que nós não podemos nos limitar a ler os romances que gostamos. Quando a gente escolhe um romance, a gente escolhe o romance que gosta. Eu gosto de Jorge Amado, eu gosto de Philip Roth, eu gosto de Tolstói, porque gosto dos clássicos. Nas ciências sociais nós estamos trabalhando a construção de um muro. Podemos argumentar que os tijolos utilizados para construir esse muro podem mudar, está mudando, já não são mais os mesmos de 20 anos atrás, mas esse muro tem que ser um muro sólido e se basear em toda uma série de visões. Nessa disciplina eu tenho insistido, acho que Juscelio também, em fazer que você lessem os próprios autores, mais do que comentários tendencialmente críticos sobre os autores. Essa é uma escolha. Eu não sei quanto de vocês têm lido os autores como Nina, como
muitos outros que nós temos lidos, mas isso é importante para ver, inclusive, como muda o estilo, a forma de falar, a forma de escrever, a terminologia, muda aquilo que chama o cânon nas ciências sociais. Né? Nós temos que dizer com mais clareza do que antes que a história da antropologia brasileira, obviamente, é parte, inclusive tardia, de uma ampla história do pensamento social no Brasil. Eu chamo o pensamento social no Brasil mais do que pensamento social brasileiro, porque é um pensamento social nunca completamente nacional ou brasileiro. É um pensamento, por definição, você já tem visto isso nessa disciplina, relacionado com tudo aquilo que acontece em outros lugares do mundo. Eu tenho falado da Conferência de Berlim, da descolonização na África, da Comuna de Paris, são tantas coisas que influenciam a independência de Cuba, a guerra hispano-americana, por exemplo. Não haveria Rodó, não haveria o modernismo latino-americano com a celebração da latinidade a partir de 1900, que depois chega no Brasil a sua época mais madura com Gilberto Freire, se não tivesse tido a guerra hispano-americana, a doutrina Monroe e a relação tensa entre Estados Unidos e América Latina. Mas nós temos que reconhecer, todos, que a história do pensamento social no Brasil é uma história de um pensamento social e racial, que é uma profunda racialização do pensamento social no Brasil. E que, então, é inevitável que a gente trate de questões raciais, da questão negra, até o ponto que a questão social no Brasil, como eu já falei, é uma questão social e racial. A questão que tipo de povo nós temos, como lidar com o nosso povo, como termos um país dedicado em sua bandeira à ordem e progresso com um povo que, em teoria, segundo as elites da época, era incapaz de progresso, de progredir, era um povo parado no passado. Inclusive, parece estranho, mas até o antirracismo surge no Brasil e, mais ainda, nos outros países onde as ciências sociais se desenvolvem mais rapidamente. O antirracismo surge dentro do pensamento racial, surge dentro daquilo que o antropólogo físico italiano recém-falecido chama de Cavalli Sforza, chama de a religião da raça, ou das raças, no plural. Até os anos 10, 15, era consensual falar de raças no plural. O primeiro congresso das raças, em 1911, em Londres, foi organizado por Du Bois, grande intelectual negro norte-americano, Franz Boas e Louis Finot, cujo verdadeiro nome era Finkelhaut, um judeu polonês que se tornou francês, que é autor, em 1906, do primeiro livro chamado Contre les préjugés, Contra o Preconceito, que é o primeiro livro autenticamente antirracista, como tal. Mas o congresso chamávamos como o primeiro congresso das raças. Era um congresso organizado por antirracistas, Finkelhaut, Finot, Du Bois, Franz Boas. Franz Boas, que foi expulso da Associação de Antropologia Americana, American Anthropological Association, em 1910 aproximadamente, para insistir que não havia raças, que só havia uma espécie humana. Os antropólogos físicos insurgiram e pediram a sua expulsão. Durante alguns anos ele ficou fora da associação. Voltou depois, muito forte, favorecido pelos avanços dos estudos do sangue e mais adiante da genética, porque o estudo do sangue já mostrava que não havia grande relação entre fenótipo e tipo de sangue, não é? Tipo sanguíneo. A genética, que surge nos anos 20, muito antes da descoberta do DNA, mostra que há uma diferença ainda menos visível, infinitesimal, mas que pode determinar enormes diferenças entre seres humanos e símios. As grandes chimpancé e gorila têm mínima diferença com os seres humanos, que faz uma diferença grande depois, cultural e social. Então,
temos que aceitar que até os anos 20, raça e o pensamento pelo qual as raças eram hierarquicamente organizadas, de menos evoluída a mais evoluída, fazia parte do pensamento social. Aceitamos isso com relativa serenidade para nos ajudar a digerir aquelas coisas pesadas, aqueles impropérios, todo aquele racismo, porque disso se trata, de uma pessoa como Oliveira Viana, que foi extremamente influente no Brasil dos anos 30, no Ministério da Justiça. Lembramos que nos anos 30, e já passamos ao segundo tema dessa aula, que são final dos anos 30, 40 e a descoberta do Brasil da democracia racial, mas na realidade nos anos 30 se criaram-se condições com o Estado Novo e Vargas para que a antropologia surgisse. Até os anos 30 não havia condições para que a antropologia brasileira se estabelecesse. A antropologia precisa de condições sociais e políticas. No Brasil, essas condições só se deram a partir da segunda metade dos anos 30. Arthur Ramos teve em 37, se não me engano, a primeira cátedra de antropologia no Museu Nacional, que na antiga Universidade do Distrito Federal, que é Rio de Janeiro, do Distrito Federal. Até aqueles anos não havia condições. Quando a grande parte das elites pensa que o povo é um problema, é que então tem que reprimir, ignorar e cancelar qualquer vestígio de africanidade na população brasileira, não pode se ter espaço para a antropologia em universidades públicas. Isso só veio mudar na segunda metade dos anos 30, quando, curiosamente, dentro de um governo ditatorial, começa a se criar outra narrativa da nação, pelo qual o povo, paulatinamente, vira a ser a solução. As qualidades do povo brasileiro não são mais defeitos, mas caracterizam sua singularidade, sua diferença com relação a outros povos, e esse é nosso capital social, esse é nosso capital cultural. Não é um defeito, mas nossa diversidade. Os anos 30 são anos onde há uma profunda, grandes mudanças. Em 1935, Gilberto Freire organiza Recife, o primeiro congresso afro-brasileiro, e lança, junto com outros intelectuais, o termo afro-brasileiros. Nós sabemos que os cientistas sociais lançam termos, mas esses termos pouco colam, pouco pegam. O termo afro-brasileiro é um termo que, pelo contrário, colou, um termo que se instalou, fincou e permaneceu até hoje, com grande popularidade. Provavelmente porque, pela primeira vez, apelava a uma origem diferente da brasilidade, dentro da qual as raízes africanas, a origem africana, não mais tinha que ser esquecida, mas podiam e deviam ser valorizadas. Em 1937, Edson Carneiro organiza, junto com outros, em Salvador, o segundo Congresso Afro-Brasileiro. É um congresso que evidencia mais ainda as origens, a lindura do candomblé, da capoeira, do batuque, não é? Isso já tinha acontecido em Recife, transportando para o palco de um nobre teatro recifense as expressões como o Xangô, o maracatu, não é? Da cultura negra pernambucana. Isso aconteceu em Salvador, sendo que em Salvador também há visitação de terreiros, há toda uma série de, pela primeira vez, os intelectuais vão em grandes números rumo à população, aos cultos afro-baianos. Agora, 37, para mostrar atenção, era um ano também que corresponde à volante que destruiu, massacrou e decapitou o bando de Lampião. Em 37, esse bando é destruído e aniquilado. E as cabeças decepadas, 9 cabeças decepadas, viajam por todas as capitais do Nordeste, de Fortaleza até Salvador, onde ele vem parar, e será aqui guardada no museu dedicado a Nina Rodrigues, do lado do centro de
onde se realizam os post-mortem, os exames, as autópsias. E essa exposição das cabeças decepadas atrai um público enorme. É uma exposição macabra, mas só é interrompida quando o governo com forte presença militar, se dá conta que essa barbaridade atrairia para o Brasil comentário negativo dos estrangeiros, não correspondia a uma tentativa do país se apresentar como um país civilizado. E as cabeças vêm a parar no museu, não mais circulam. Então, se por um lado em 1937 temos o segundo Congresso Afro-Brasileiro, temos ainda a violência inaudita, apoiada pela mídia de todas as capitais do Nordeste, da repressão contra o cangaço. Da mesma forma, nós temos um Ministério da Cultura e da Educação com Capanema bastante inclusivo, preocupado com a construção de uma narrativa da nação onde houvesse espaço para o negro, né? Com a criação do SFAM, atualmente IFAM, que em seu primeiro tombamento, imagina que coisa interessante, em 37 ou 38, no seu primeiro tombamento, tomba o material recolhido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro nas casas de culto afro-brasileiro no Recife. Atabaque, imagens, estátuas, roupa, que recentemente ficaram até agora de posse da polícia, no museu da polícia, porque pelo menos os conservou, e recentemente foram repatriados para algumas casas e para um museu da República no Rio de Janeiro. Isso poucos meses atrás. Então temos duas almas, uma alma centrada no Ministério da Cultura e da Educação e outra centrada no Ministério da Justiça, onde Oliveira Viana tinha um peso forte que se preocupa inclusive com esse tipo de com a repressão, com o controle das imigrações, que proíbe a chegada de negros norte-americanos e africanos no Brasil, que censura ou limita a presença de amarelos e asiáticos no Brasil e severamente reprime a chegada de judeus que, antecipando o Holocausto, vislumbrando já o Holocausto se cristalizar, fogem da Europa e tentam se instalar em muitos países, toda a América do Norte, América Latina, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, e muitos deles são mandados embora do Brasil. A vinda dele nem é aceitada, ele tem que, chegando no Porto de Santos, que era o ponto principal, de fato, continuar para outros portos, prevalentemente em Buenos Aires e Montevideo. Agora, o que acontece naqueles anos também é uma mudança de postura de parte de autores norte-americanos, brancos e negros. Para toda essa vitalidade cultural, a invenção do afro-brasileiro, os congressos afro-brasileiros, as missões folclóricas organizadas por Mário de Andrade, não deixam os observadores estrangeiros ou norte-americanos insensíveis. Já no meado dos anos 30, importantes intelectuais negros norte-americanos como Richard Petit, Ralph Bunche, realizam estudo no Brasil, de cunho mais nas ciências políticas, e relevam uma relativa ausência de segregação e de violência física contra os negros se comparados aos anos 30 norte-americanos. Lembramos que nos anos 30 norte-americanos são os anos de maior crescimento do Ku Klux Klan, que chega a ter 20 milhões de adeptos nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, em parte correspondente à crise econômica do desemprego de 29, os anos 30 são os anos, a década de maior número de linchamento nos Estados Unidos. Então é um momento de extrema dureza do racismo, ao qual somente no finalzinho dos anos 30 o governo Roosevelt tenta dar um pouco um freio, com grande dificuldade. Mas, então, não deve surpreender que quando, a partir de 39, já é claro que a guerra mundial será autenticamente mundial e abarcará os Estados Unidos em um momento ou outro, se organiza sob a égide de nada menos que o filântropo
Rockefeller, o Comitê para a Política de Boa Vizinhança, Good Neighbor Policy. Os americanos começam a investir e a disponibilizar recursos do Ministério de Assuntos Estrangeiros e de várias fundações, Carnegie, Rockefeller, para desenvolvimento de melhores relações com o Brasil, com toda a América Latina. Havia grande medo que os alemães e os fascistas italianos conseguissem, sobretudo aproveitando das comunidades importantes de italianos, em medida menor alemães aqui no Brasil e Argentina, pudessem fincar e criar uma testa de ponte, uma base para incursões, e até se falava de invasão alemã na América Latina. Boa parte da opinião pública brasileira era neutralista. Justamente, um dos argumentos dos neutralistas brasileiros era para que nos apoiar os americanos racistas contra os alemães racistas. É o racismo antinegro versus o racismo antijudeu. Nós, melhor nos manter distante dessa luta. É nesse contexto que chega no Brasil Lourenço Daltana, Franklin Frazier e Francis e Melville Herskovits. São 4 autores importantíssimos na história das ciências sociais, na história dos estudos afro-americanos, na história dos estudos africanos propriamente ditos, porque são eles que fundam os 3 primeiros departamentos de estudos africanos e a Associação de Estudos Africanos nos Estados Unidos, e que influenciam muito pesadamente o pensamento negro no Brasil, Franklin Frazier, e a criação dos estudos afro-brasileiros no Brasil, estabelecendo, modernizando uma agenda que era poi aquela agenda criada por Nina Rodrigues, atualizada por Arthur Ramos, que é o grande redescobridor de Nina Rodrigues, e que é uma agenda muito centrada em torno da vida religiosa. Da vida religiosa, os terreiros tinham lugar onde a africanidade brasileira melhor teria se conservado. Melville Herskovits também vem para cá para pesquisar e continuar uma polêmica que já tinha começado nos Estados Unidos sobre a estrutura da família negra. Eles escolhem um terreiro, Gantuá, aqui do lado de onde estou falando agora, será 50 metros dessa janela. Esta casa é parte da antiga comunidade do Gantuá, na Federação, onde todos eles realizam pesquisas, entrevistas. Turner, um linguista, Frazier, um sociólogo já importante, publicado em 1939 a famosa pesquisa sobre a família negra nos Estados Unidos, The Black Family in the United States, e Franklin Frazier e Melville Herskovits, que publicará em 41 o famoso livro The Myth of the Negro Past, o mito do passado negro, argumentando que não é verdade que não há um passado negro e que, pelo contrário, há sim um passado cheio de africanidade, cheio de sobrevivências africanas, que ele chama de africanismo, e que os europeus, os americanos, os ocidentais se recusam constantemente de reconhecer. Há uma luta de opiniões entre esses autores, sobretudo Frazier acredita que, pelo contrário, a família negra é resultado matrifocal, sem a presença forte do pai, é resultado da escravidão e da pobreza que acompanha a emancipação da escravidão, a abolição, enquanto Herskovits acredita que a família negra é um exemplo clássico de sobrevivência africana, da África Ocidental. A matrifocalidade seria uma tradição africana aproveitadas em condições adversas nas Américas. Há um debate bastante duro entre esses dois autores, que continuam amigos, são adversários teóricos, mas amigos a nível pessoal até a morte. Em 62 de Frazier, em 63 de Herskovits. É uma história bastante interessante que eu descrevo no texto que disponibilizei para vocês lerem e que espero que realmente leiam. Então, essa aula queria convencer vocês da importância de ler os clássicos apresentados nessa disciplina
explicar que às vezes ler a contragosto é necessário e também que o pensamento racial, com toda a sensação de desgosto, asco, mau gosto que nos causa hoje quando lemos, era parte integrante do pensamento social naqueles anos, infelizmente. E que então liberar-nos desta racialização do pensamento social só é possível se conhecemos suas origens, suas raízes, seus clássicos, justamente. Na segunda parte falei dos anos 30, de como se criam condições em um contexto de tensão entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Cultura, e mensagens contraditórias ao redor da população afro-brasileira e da origem do nosso povo, mas se criam condições para a prática da antropologia no Brasil e para a invenção, a celebração da componente afro-brasileira de nossa cultura. Essa mudança de postura atrai estrangeiros que vêm para cá à procura de um alter ego do contrário dos Estados Unidos, nesses anos completamente violentado pela violência, justamente pelo racismo, que procuram no Brasil um antídoto, um exemplo de como poderiam ser as relações raciais. Nós sabemos que o Brasil não era uma democracia racial, ainda hoje não é, quem sabe um dia se tornará, mas é um ideal, mas não é a realidade. Mas é interessante que, frente àquela dureza do racismo norte-americano, no olhar desses americanos, até pelo menos no final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil aparecia como um país de relativa ausência de segregação na lei, efetivamente, de pouca segregação espacial e de relativa mistura no cotidiano. Isso contribui a atrair não somente intelectuais negros, mas intelectuais judeus fugindo da Europa, como Stefan Zweig, que justamente publica aqui no livro Brasil, País do Futuro. Depois Hellego, Moyerlot, se suicida desesperado pelo destino da Europa, mas escrevendo uma carta de desculpa ao país interessantíssimo. Ele pede desculpa por ter se suicidado no Brasil, dizendo que a culpa não é do Brasil, mas do genocídio praticado pelo nazismo na Europa. São anos tensos e anos que contribuem a atrair uma atenção importante dos estrangeiros, uma atenção que depois nunca mais receberemos, mas que, dentro do qual, porém, se criam as condições para que se realize na Bahia e depois no Rio de Janeiro, em São Paulo e Recife o projeto Unesco, que será mencionado mais adiante pelo professor Josélio e que será realmente fundante para a ciência social no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.